Oi, oi. Estamos aqui hoje para fazer a nossa primeira live de canal Acreditar Mais, Dias Presotti. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, tá. Ah, legal, 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 Fabíola. Valeu. Agora ficou bom. Então, Jazinho, vai entrar aqui a Lourdes e a Andréia, elas vão entrar para conversar com a gente. E aí a gente vai aproveitar para tirar todas as dúvidas, tá bom? Tá, vamos, a gente vai deixar salvo, pode deixar. E depois nós vamos deixar nos stories para todo mundo ter tempinho para assistir, tá bom? Espera só um pouquinho. Já. Então, daqui a pouco as meninas. Ah, entrou a Andréia, Jazinho, vamos ver. Elas vão. Pronto, tá aí também. Andréia e a Luz já entraram. Agora, Luz, pede pra entrar, Luz, pra gente poder conversar. Então, muita gente já conhece o método Dias Presotti, principalmente o pessoal aqui de Brasília. E muita gente do Brasil ainda não conhece. Agora é o momento para tirar as dúvidas. Então, muitas pessoas de outros estados estão perguntando que método é esse, como é esse método. Hoje, então, a gente vai conhecer. Ó, Oi. chegando aí. Olá, Kátia. Oi, Tudo Ludes. Então, bem? tudo jóia. Olha Andréia. só. Vamos lá, Andréia. Eu tenho que dar um espacinho pra Andréia Oi. chegar. Estão aí a Então, Ludes, a vai mover aqui um Andréia. pouquinho o celular. Acho que fica melhor. É. Olha, a Fabiola disse que o áudio ficou ruim. O áudio ficou ruim agora? Tá melhor? Vê se melhorou, Não. Fabiola. O áudio tá ruim. Ah, vê se melhorou agora. Você não tá travando. Aqui, vamos ver aqui. Liga aqui, Robert. Ajustem a câmera, meninas. Ajustem a câmera. Ok? Ah, melhorou, melhorou. Melhorou? O Melhorou. áudio melhorou? Ah, pronto. Agora parece que tá bem, né? Sim, sim, pra gente aqui tá tranquilo. Tá A gente bom. tá te vendo muito bem. Ah, beleza. Então, pessoal, estamos aqui com a Lourdes Dias e Andréia Presotti, as criadoras do método Dias Presotti. Um monte de gente querida entrando aí, um monte de Muito bom. amigos, pessoal prestigiando. Obrigada, pessoal, pelo vocês estarem aqui. Ó, tá pedindo para ajustar a câmera. Qual, Fabiola? Qual Qual das duas câmera? câmeras? Veja. Veja se como que tá. Tá bem? Agora? Então. Então, pessoal, quem é aqui de Brasília, como eu estava falando antes das meninas chegarem, já conhecem a Lourdes e a Andréia. E Lourdes e a Andréia, está bem o vídeo. Tá bem, né? Sim, sim, pra gente tá tudo tranquilo. A gente tá te ouvindo com muita tranquilidade. Então, ótimo. Então, é, quem é daqui já conhece, porque é um trabalho que já, como a gente vem conversando, vai de boca a boca, né? É assim, as É, pessoas vão mais ou menos comentando, isso. sem precisar, sem Assim? precisar fazer propaganda, porque o trabalho vai, né, se espalhando por si. Mas muita gente do Brasil ainda não conhece esse trabalho. E é um Sim, sim. trabalho muito lindo. Não pode ficar restrito ao nosso quadradinho, né? Então, mais Aham. pessoas têm que conhecer. Bom, então, gente, vamos aproveitar. O objetivo da nossa live hoje é apresentar vocês. Então, Certo. Uhum. eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho quem são vocês, um pouquinho de como que surge o método. E eu vou pedir para quem está nos acompanhando nesse momento, se tiver perguntas para fazer, por favor, a gente vai pedir que depois vocês encaminhem as perguntas pelo direct, que nós vamos gravar vídeos, né, respondendo Uhum. essas perguntas.
hoje vamos ver o que nós conseguimos responder, mas talvez não consigamos responder tudo, mas o que não der para fazer hoje a gente vai respondendo depois com vídeos, tá bom? Então, com a palavra, Lourdes e Andréia. Vamos lá, né? Primeiro agradecer pela oportunidade, né? Você que acompanha o nosso trabalho há tantos anos, né? Nos chamou para essa parceria e eu quero te agradecer por isso. Eu sou Lourdes Dias, né? Meu nome completo é Maria de Lourdes Dias Rodrigues. Eu sou chamada de Lourdes Dias porque os pais assim foram me chamando e o nome foi ficando, né? Então, trabalho com a educação já há mais de 30 anos, né? E sempre buscando atingir essa criança no seu máximo, né? Tenho uma formação na pedagogia, na psicopedagogia, na especialização para autismo, que foi um curso muito especial que a Secretaria de Educação nos deu. Logo no início, né, a gente trabalhava com as condutas típicas, aí surgiu o TGD, aí teve esse curso, que foi o primeiro curso de formação para essa área. E foi para o mestrado, né, mestre em psicologia do desenvolvimento, para aprender mais ainda e principalmente para validar o que a gente faz aqui dentro. Oi. Pois eu sou a Andréia Pressotti, mas meu nome é Nefertiti Andréia, mas todo mundo me conhece como Andréia Pressotti. E estamos muito felizes de estar aqui, muito grata. E eu sou psicopedagoga, psicometricista, e estamos aqui para divulgar e falar do nosso método. Obrigada pela oportunidade. Inclusive, eu pedi para vocês se apresentarem e eu não me apresentei. Bom, então eu sou Kátia Godinho, tá? Eu também sou pedagoga, bióloga e especialista em transtorno do espectro autista, também professora da Secretaria de Educação, recém-aposentada. Então, muito bom. E agora estamos juntas aqui nessa parceria para levar esse conhecimento para o máximo de pessoas que nós possamos alcançar. Então, vamos falar um pouquinho sobre o método, que método é esse, há quanto tempo que ele já acontece. O método ele tem uma história, né? A questão da angústia, de querer aprender, de querer buscar algo dentro da psicopedagogia, dentro do processo de aprendizagem da criança com autismo. Então, o método ele surgiu a partir disso, né? Dessa questão de querer encontrar uma maneira que a gente pudesse realmente atingir essa criança dentro do espectro autista. Primeiro ele surgiu dentro da Secretaria de Educação, e aí quando eu saí da Secretaria, quando ele saiu da Secretaria, eu não saí, mas o método saiu da Secretaria de Educação, eu encontrei a Andréia, e a partir disso a gente fez uma parceria e o método só tem crescido. As pessoas perguntam, mas não tem validação, a coisa... Realmente, fui para a Católica agora, a gente fez, né, um mestrado baseado no método para que ele tivesse já validado na Universidade Católica. A gente espera que ele alcance muito mais, a gente vai para um doutorado, também para continuar o processo de estudo, investigação do processo de aprendizagem da criança com autismo, validando aqueles pressupostos que a gente traz, né? Muita gente pergunta assim, qual é a diferença do método Dias-Pressotti para o ABA, por exemplo? A primeira diferença são os pressupostos teóricos, né? Nós estudamos Vygotsky, Piaget, né? Nós trabalhamos com os novos estudos que têm tido sobre o processo da criança dentro do espectro autista, do processo de aprendizagem, né? Vygotsky considera o ambiente cultural, o outro, como muito importante. Então, eu acho que até os objetivos do método também ficam um pouco diferentes, né? A gente pega o desenvolvimento humano típico, pega essa criança dentro do espectro autista, que dentro da linha desenvolvimentista acredita que essa criança tem uma falha nos precursores de linguagem, tem uma falha no processo de desenvolvimento, ou seja, ela tem um processo de desenvolvimento diferenciado da criança que está dentro do desenvolvimento típico. Então, o nosso método, o objetivo é trazer essas funções, essas habilidades que essas outras crianças desenvolvem de forma natural. E que com os nossos meninos,
eles têm essa falha, por isso não desenvolve. Através de Vygotsky, aquilo que está faltando no outro, eu posso levar para ele através do processo de mediação. Então, a gente trabalha dentro dos precursores de linguagem, né, buscando Tomasello, buscando Vygotsky, buscando Dawson, que são teóricos, né, que trazem exatamente isso, sobre essa falha no processo de desenvolvimento da criança com autismo. A partir do momento que a gente trabalha os precursores de linguagem dentro do processo da aprendizagem, então o nosso objetivo é que a criança aprenda, mas antes dela aprender, a gente utiliza as atividades, os instrumentos, né, como instrumento e não como um fim em si mesmo. Porque para a gente aprender, a gente precisa ter atenção, a gente precisa olhar, a gente precisa selecionar uma informação. E se eu não olho, se eu mantenho a minha cabeça sempre baixa, eu não consigo ver o mundo. Então, assim, o método fala, os 12 passos do método, fala exatamente disso. Né? Então, a gente tem uma outra forma, então não é uma intervenção, é um processo de mediação que se dá através da intervenção. E é um método também que quando você busca uma atividade, por exemplo, eu quero que a minha criança aprenda cores, eu não vou trabalhar com essa criança um único instrumento para que ela aprenda as cores. Eu vou diversificar, né, as tarefas, as atividades, mas sendo que o objetivo continua o mesmo. Então, através das cores, eu vou desenvolver uma função que é primordial para o ser humano, que é entrar em contato com o objeto a ser aprendido. Então, essa é a principal diferença nossa com o APA. Eu acho que a gente vem complementar, é algo novo. Tem uma mãe que fala, é uma proposta diferenciada, mas é uma proposta voltada para a psicopedagogia, dentro do processo das aprendizagens. Então, o nosso interesse é, antes de ensinar algo, mas dar condições dessa criança aprender algo. Então, é através dos precursores de linguagem, a gente pegou os precursores de linguagem que está dentro do desenvolvimento humano típico, a gente trouxe para mesinha, que foi também o nome dado pelos próprios pais. Então, a gente chama o nosso trabalho, o primeiro trabalho, de um trabalho de mesinha. Esse nome foi surgindo, né, a partir da proposta. Ah, mas vocês vão trabalhar na mesinha? Sim. Então, acabou ficando. Então, os 12 passos do método, o primeiro momento, é esse trabalho de adaptação ao trabalho de mesinha. A gente também não trabalha com reforço, com comida, a própria atividade, aquilo que aquela criança gosta, a gente traz e vai trabalhando zona forte, zona fraca, zona forte, zona fraca. Aquilo que é de interesse dela e aquilo que realmente eu tenho que trazer para o processo de aprendizagem. Consegui te responder? Quando eu começo a falar, eu não paro, viu, gente? Consegui. Quero até comentar aqui, agradecer a galera que está aqui acompanhando a gente. Tem bastante gente nos acompanhando nesse momento. E o pessoal está aqui e está mandando assim, mensagens de amor pro trabalho de vocês. São pessoas que já conhecem, que já receberam dicas, já receberam orientações e que acompanham o trabalho de vocês perto, estão aqui validando tudo isso que vocês estão falando. Então, obrigado, pessoal, por vocês estarem aqui acompanhando a gente. E se alguém quiser mandar alguma perguntinha aí, enquanto isso, a gente vai falando mais um pouquinho. Muito boa essa explicação, porque essa era uma dúvida, né, que algumas pessoas mandaram pra gente, e você já esclareceu, né? Acho que foi aproveitando essa oportunidade, né, que a gente vai ficar batendo papo, algumas mães entraram em contato comigo e falaram: Lourdes, sugere alguma coisa pra gente fazer nessas férias, né, que não é umas férias, mas enfim, tá muitas pessoas dentro de casa com suas crianças, fora da escola, e a gente sabe que as nossas crianças precisam de uma organização para que elas se organizem internamente. Então, assim, montem a rotina, né, essa nova rotina, até que a vida... Ó, o pessoal de Natal aí tá entrando, hein? Isso, não, a gente tem... E aí, muito interessante, né? Aí, voltando, as meninas de Natal, Adriana, então são pessoas que voaram até nós, né, que vieram para Brasília para fazer o método não tá só em Brasília. Nós já temos gente em Natal, nós temos pessoas na Bahia, né? Então tem outros profissionais que veio até nós, que conheceu o método e o resultado dele.
eu gosto de falar da validação do método, né? Então, os pais, né, têm nos validado. Né? Hoje a gente tem uma clínica, tem um espaço, a gente não tem muita propaganda, né? A gente está começando a tirar o pezinho do chão aqui agora com o seu convite, mas a gente vive muito a clínica, muito preocupado com os meninos nossos. E tem um outro detalhe, os nossos meninos, a gente tem meninos que tem 10 anos que estão com a gente. Então a gente não tem muito espaço na agenda. Então, e eu também ainda divido Secretaria de Educação e a Aprender. A Andréia que fica aqui o tempo todo. Então a gente decidiu formar alguns profissionais. E quando a gente iniciou esse processo de formação, então tem muita gente de fora de Brasília. A gente agradece muito as meninas, né? Ó, Pernambuco também se apresentando. Porto de Galinhas. Então, assim, é muito legal saber que tem vários profissionais, né, pelo Brasil que vieram, que viram essa proposta um pouco diferente, que acredita que todos são capazes de aprender. A forma de ensinar é que muda. E que essa criança não precisa ser julgada. E às vezes, se essa criança não está aprendendo, é porque eu não estou alcançando ela. Então, um dos pressupostos básicos nossos é exatamente isso. Ela consegue aprender. Como que eu vou ensinar? Como que eu vou trabalhar para que ela tenha as funções, as habilidades necessárias para o processo de aprendizagem. Às vezes a gente olha algumas pessoas falando, alfabetização, para alfabetizar ele precisa olhar, para alfabetizar ele tem que rastrear uma informação. Com certeza, o nosso método trata disso, de ensinar essas habilidades, do contato de olhar, do rastreamento de uma informação. Então a gente dá as funções que essa criança não... Voltou. A gente prepara o programa de ensino dessa criança, ensina para essa mãe o que fazer e ela leva esse programa como é que se diz? E media todo o processo de aprendizagem da criança. E gosta novamente de que essa criança precisa estar na inclusão, mas estar na inclusão fazendo parte do processo. Ela não pode estar na inclusão sendo exclusa. Então isso é muito sofrido, isso a gente tem assistido demais. Então quando a gente trabalha essas habilidades, eles começam a aprender, porque aprender é um processo natural. Se esse processo não está acontecendo, é porque existe algo, né, que está atrapalhando. Todas as perguntas, elas estão sendo anotadas, estão sendo feitas, né? E o que serão respondidas, o que der tempo aqui, e o que não der tempo, a gente vai gravar novos vídeos. E também, se o pessoal gostar da ideia, nós estamos pensando em fazer uma live por semana. Então, a gente vai ter, assim, né, a oportunidade de responder muitas perguntas. Então, vamos acertar a agenda, que a agenda dessas meninas é muito justa. E elas estão procurando um espacinho para nós encaixarmos essa live semanal. E mesmo que seja num horário que não todas possam estar presentes, mas a gente vai gravar e vai deixar no Stories, né, 24 horas, a gente sabe, né, o tempo que fica, então todo mundo vai poder assistir. Então, para isso, a gente vai pedir para você... o pessoal tá gostando da ideia. Vai ser bacana. E mandem as perguntas pelo direct, pessoal. Pode mandar que a gente está anotando tudo que as pessoas estão entrando em contato, tudo que a gente vai publicando, vocês vão ter acesso. Vai ter muito conteúdo, mas para que nós respondamos as perguntas que vocês querem, a gente vai pedir que vocês mandem pra gente no direct tudo que vocês quiserem saber. E a gente vai se organizando nisso aí. E Lúcia, você falou que tinha umas dicas aí, né, para as mães? Pois é, assim a gente começou a falar, eu sou muito empolgada e a gente está começando a lidar com esse processo agora, né? Mas eu acredito que a família deva organizar a rotina e dentro dessa rotina trazer algum tipo de trabalho para que essa criança entenda, né, e não perca até habilidades que ela já adquiriu. Então, quanto mais desorganizado tiver esse ambiente, mais desorganizada essa criança vai ficar. Então, não é colocando o pai em sofrimento, mas é pedindo para que ele organize a rotina, mesmo estando dentro de casa. Dá para trabalhar, né, as habilidades acadêmicas, dá para trabalhar as habilidades motoras, montando circuitos para que essa criança possa fazer circuitos. Se tiver um irmãozinho, melhor ainda, né, mas que ela saiba o que vai acontecer durante aquele dia.
A gente está num momento muito difícil, eu tenho certeza que todos estão muito nervosos, muito apreensivos, eu também estou, né, um momento de muita angústia, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então eu acredito que ficar à frente da TV, né, falando o tempo todo só disso, acho que vai gerar mais angústia ainda. Então eu acho que é um momento de olhar e trabalhar aquelas habilidades que precisam ser vencidas. Organizar essa rotina de acordo com a sua rotina. Não vá na internet e pegue qualquer rotina. Qual é a minha rotina? Que hora que nós acordamos? Que hora que nós tomamos café? Que hora que é o nosso almoço? E organize essa rotina para essa criança. Né? Coloque essas atividades de escrita, né? de como é que se diz, mais concretas, que ela possa fazer e possa estar, né, aprendendo com esse tempo também. Eu acho que é isso. Então, essa dica de, ao invés de pegar uma rotina pronta, lá qualquer uma no Google, não. Aproveitar a própria rotina da família. Se acorda cedo, a rotina acordando cedo. Se acorda tarde, a rotina acordando tarde. Então, trazer para a realidade da família essa rotina. É isso. Isso mesmo, eu acredito. Eu tenho uma rotina, André tem outra rotina, cada um de nós tem uma rotina. Não existe uma rotina padrão, mas é uma organização do espaço para que essa criança entenda o que vem depois. Né? A gente sabe que a maioria dos nossos meninos tem uma dificuldade muito grande com o processo de aprendizagem, de resistência, de permanecer maior tempo de concentração, de atenção. Então é um momento também que a gente possa trabalhar isso, intercalando, gente, como sempre, zona forte e zona fraca. Zona forte é aquilo que a criança gosta e faz com muita tranquilidade. Zona fraca é aquilo que ela precisa aprender, né? Essa zona de desenvolvimento, né, emitente, proximal. Então, assim, ajustando aquilo que ela consegue com aquilo que ela ainda precisa da mediação do outro para fazer. E aí eu gosto muito de falar, e aí eu vou falando, viu, gente? Eu vou falando, eu lembro de uma coisa e vou falando. Quando a gente fala de aprendizagem, é isso que o nosso método traz. Às vezes essa criança precisa de uma mediação mais diretiva. Eu tenho uma criança que às vezes eu coloco um boneco na mesa, a hora que eu coloco ela joga, eu coloco de novo, ela joga, dia seguinte eu coloco novamente, ela joga, no outro dia ela já apresenta maior resistência àquele objeto na mesa. Até que daqui a pouco ela se acostuma a brincar. Então a gente precisa ter essa perseverança, essa persistência. Eu falo que eu não desisto nunca dos meninos. Aos poucos, sim, a gente não pode, né, falar do espectro como uma coisa única. Tem criança que adora determinado tipo de brincadeira e tem criança que não gosta. Tem criança que te chama para a mesinha para fazer um monte de atividade pedagógica. E tem criança que não quer estar lá. Eu acho que brincar é super importante, mediar essas brincadeiras, para que essa criança consiga entender minha vez, sua vez, minha vez, sua vez. Então a gente pode trabalhar algumas habilidades, aproveitar o momento que está em casa, participar das tarefas de casa também, isso é muito importante. Tem criança que adora estar junto, se sente útil, eu acho que isso é importante. Eu acho que seriam essas as dicas. Montar circuitos psicomotores, que essa também é uma diferença do nosso método. A gente acredita na intervenção psicomotora como elemento facilitador do processo de aprendizagem. A gente fala assim de vários movimentos e de várias... Quando a gente fala, a criança sempre está certa, é uma habilidade, né, que motora, mas permanecer sentado é uma habilidade neurológica. É tempo de espera. Que os nossos meninos precisam que a gente trabalhe esse tempo de espera para diminuir o processo de impulsividade, ter maior tempo para rastrear a informação do ambiente. E é justamente disso que o nosso método fala. Então, eu acho que é no segundo ou terceiro passo, a gente está trabalhando o que a gente chama de slow motion. Então, se uma mãe está dando comida para essa criança e essa criança não tem contato de olhar, eu vou trabalhar o contato de olhar através dessa alimentação. Então, primeiro eu pego a comidinha, levo até aqui, espero ela fazer o contato de olhar, depois eu entrego. Então, assim, o nosso método fala disso. De que forma esse pai pode intervir nas coisas mais banais durante o dia. Do que aí entra Piaget, falando sobre esses 7 processos mentais, para que essa criança se desenvolva a nível cognitivo, né? E consiga aprender do ambiente tudo que o ambiente traz. Então, assim, quando a gente fala de autismo, a criança aprende o que é igual, o que é diferente. A criança aprende onde tem mais, onde tem menos. Os nossos meninos aprendem o conceito de número, o número, antes de aprender o conceito de quantidade.
Então, eles têm uma forma diferente de aprender. Para ele é fácil aprender uma letra, mas aprender o significado daquela letra, aí é que a coisa está séria. Então, eu preciso trazer essas habilidades, essas funções, para que ele, mesmo sem uma comunicação verbal, ele esteja em contato com o mundo ao redor dele. Então, esse é o nosso principal pressuposto, é a nossa filosofia de trabalho, que essa criança desenvolva uma comunicação, não como uma fono, mas que o processo de aprendizagem acadêmica é necessário que ela saiba conceitos. Então, a gente trabalha muito em cima, né, daquilo que o Vygotsky traz. Ele não trouxe nenhum método, mas ele diz que aquela criança que não consegue se desenvolver, não tem um desenvolvimento natural de determinadas funções, o ambiente, o outro deve trazer através de uma mediação. Então, é disso que nós falamos dentro do método. Eu acho que os pais podem usar esses momentos que estão em casa para estimular o processo de comunicação, para que essa criança consiga se comunicar, seja de que forma for, mas que ela consiga entender as palavras, consiga conceituar. A gente trabalha com os meninos há muito tempo, percebe que eles conseguem entender, né? Às vezes eu falo, liga a TV, ele liga a TV, faça isso, ele faz muito, ele entende tudo que eu falo com ele. Mas às vezes eu dou determinados comandos que ele tem que me dar um retorno e aí já não existe mais essa compreensão dessa fala. Então também são áreas diferentes do cérebro. A linguagem receptiva com a linguagem expressiva, ela tem diferenças, né? Então a criança às vezes ela até consegue, dentro da linguagem receptiva, compreender. Mas quando ela vai organizar uma frase para trazer para você, aquilo fica totalmente desorganizado. E o tempo de processamento dessa criança é o que a gente mais tem visto. Às vezes você fala para ele verde, aí você já está lá no amarelo e ele fala verde. Então o que é isso? É o tempo de processamento da informação que está muito longo. Então é disso que o método fala, de como ensinar, né? De como transmitir esse conhecimento para essa criança. E através disso os pais se fortalecem. A gente tem mães que chegam aqui e dizem assim, não sei o que fazer. Depois elas dizem assim, não sei o que faço. Porque é tanta coisa que eu posso fazer. Aí a gente vai falar, não, a gente vai organizar um programa de ensino para você saber de onde você vai partir. Porque os nossos meninos, eles precisam que esse mundo seja decodificado. Que as palavras tenham significado. Olha só, Luz, a gente está com uma pergunta aqui. Quanto ao contato visual, eu sei da importância de passar o objeto na frente da visão, mas o que fazer quando estão de cabeça baixa ou virada para o lado, se recusando a olhar para o objeto? Pois é, o que a gente faz? O que a gente faz no nosso método? Primeiro, ele tem que realmente levantar essa cabeça acima da linha média. Então, isso é uma característica que a gente vê muito nos nossos meninos dentro do espectro quando chegam na clínica. Então, se ele gosta da caneta, eu falo para ele caneta e levanta essa caneta. E quando ele vem pegar, ele precisa fazer o movimento antecipatório para pegar. No início, o olho segue essa mão. Depois, a mão segue o olho. Os nossos meninos têm uma falha nisso. Exatamente isso que essa mãe está fazendo a pergunta. Eu preciso trabalhar primeiro essa linha média dessa criança para que ela levante a cabeça, para que ela consiga aprender. Então, qual é a grande questão? Eu primeiro ensino ela a olhar para o objeto. Depois que ela já está olhando para o objeto, fazendo o movimento antecipatório para pegar o objeto, e aí o olho dela vai acompanhar essa mãozinha, e aí ela pega esse objeto. Depois eu vou trazer o objeto para perto de mim. Então, primeiro eu crio situações onde essa criança entra em contato com esse objeto, gosta da atividade que a gente está fazendo, para depois solicitar que ela olhe para mim. E vem como um processo natural, que é uma linguagem não verbal. Quando a gente fala de autismo, o que a gente está falando? A gente está falando de uma linguagem que vem antes. Né? A linguagem não verbal, ela vem antes da linguagem verbal. O processo de comunicação não verbal, ele vem antes. E o que traz esse processo de comunicação é o contato de olhar. Tá certo? Então eu preciso, para não colocar essa criança em sofrimento e não trabalhar esse contato de olhar dentro de um vazio, olha para mim 2 minutos, olha para mim 5 minutos, não. Primeiro eu faço, ela quer água? Você quer água, filho? Ou quer um suco?
Eu mostro o suco e trago o suco. Aí sim ela vai levantar a mãozinha para pegar. Se ela não levanta essa mão, eu posso trazer a mãozinha dela até o suco para que ela pegue e faça o desenvolvimento dessa primeira função, dessa primeira habilidade. Respondemos? Acho que sim, acho que o pessoal gostou. Eu gostaria de aproveitar agora, é, levar uma pergunta para quem está nos assistindo nesse momento, porque algumas pessoas fizeram uma pergunta e eu quero responder essa pergunta com uma outra pergunta. O pessoal está perguntando se vai ter um curso ou como que eles vão aprender a fazer isso. E estão perguntando como vai ser. Então eu gostaria de perguntar para vocês, como vocês gostariam que tivesse o curso para passar isso tudo, todo esse conhecimento da André e da Lourdes, e de que forma vocês acham que seria a melhor forma que pudesse atingir o maior número de pessoas. Então eu gostaria da participação do pessoal que está acompanhando a gente agora para dizer para a gente se vocês acham interessante, que seria interessante ter um curso Eu acho que sobre isso. a gente poderia contribuir, né? Eu acho que chegou o momento de tirar isso de dentro da clínica, levar para outras pessoas, porque a gente tem resultados excelentes. A gente acredita no que a gente faz, né? Então eu acredito que é possível sim montar um curso, só não esse estágio a gente precisa ver como, porque as pessoas olham e falam assim, nossa, o trabalho de mesinha é muito simples, mas quando ela vai executar, que ela precisa fazer o processo de mediação dessas funções, ela vê que não é tão simples e cada criança vai trazer suas dificuldades. Então, por onde eu vou começar? De que forma eu vou começar? Eu acho que é possível, sim, ensinar, né, para quem queira aprender como passar esse conhecimento para frente. Eu acho que a gente consegue montar um curso assim. E o pessoal está respondendo aqui que sim, que eles gostariam de um curso online. E eu, particularmente, eu acho que é até um pecado manter uma pérola dessa só aqui para gente. Quem tem acesso, quem tem condições de vir presencialmente. Então, seria super interessante a gente conseguir levar isso para o maior número de famílias, né? E o maior número de crianças ser beneficiada com isso. Então, a gente vai acolher com carinho aqui as propostas que vocês estão mandando. Vamos pensar nisso, né? Né, meninas? Com Uhum. carinho. Que, que de repente a gente surge aí uma proposta bacana para A gente, a gente atender tem, esse pedido, né? nós temos pais de Minas, nós temos pais que vêm até nós de Minas, nós temos pais de São Paulo que vêm até nós, né? Nós temos pais agora que veio, o último foi do Piauí? Corrente. De Corrente, do Piauí. E assim, a gente ensina, monta esse pai e ensina para ele o que é realmente importante trabalhar. O processo de aprendizagem, ele tem que ser mais natural, né? Eu tenho que dar as habilidades para que essa criança consiga aprender. Então, essa é a nossa. Então, quando esse pai vem, que a gente consegue ensinar para ele, se a gente consegue ensinar para esse pai que vem até a clínica, eu acho que montando essa estrutura de curso, né, uma estrutura de um curso, eu acho que a gente vai poder ajudar muitas famílias, né, com o que a gente tem a oferecer. Hoje eu falo isso de muito peito aberto, porque a validação vem das famílias. A gente tem muito resultado, a gente tem muitas mães que estão aí muito bem com seus filhos. E quando a gente começou a trabalhar os precursores de linguagem, que esse precursor veio, que essa criança desenvolveu essas habilidades, o processo de comunicação vem. E assim, o que eu acho mais encantador é o processo de alfabetização, né? Tanto na parte de letramento quanto da matemática. Quando a gente trabalha as habilidades que essa criança precisa ter para que ela consiga dar significado para as palavras, ela se desenvolve. Lógico que a gente tem crianças aqui de todos os níveis, a gente atende muitas crianças. E a gente tem de uma criança mais severa, uma criança leve. Né? Aquela criança que chega dentro de um processo ecolálico é muito mais. O trabalho é muito mais rápido do que aquela criança que ainda
não desenvolveu nem o contato de olhar para aquela criança que olha para o chão o tempo inteiro. Então, assim, a gente vê que tem determinadas crianças, a gente já pegou crianças com 7, 8 anos, chegou gente com 30 anos, sem essas habilidades. E quando a gente começou a trabalhar essas habilidades, eles começaram a se desenvolver. E o processo de comunicação, ele veio, né? Lógico que dentro do espectro a gente sabe que precisa de uma equipe multidisciplinar. A gente não está falando de um atendimento milagroso, não é disso. A gente está falando de uma intervenção séria, de uma mediação séria, e que precisa de outros profissionais, porque é um conjunto, a gente não está disputando com ninguém, né? A gente quer levar esse método para mais pessoas, porque a gente acredita que ele é capaz, sim, de beneficiar as crianças. Então, assim, a gente tem uma validação dos pais, a gente está há mais de 10 anos fazendo esse trabalho, né? Eu fui para a Católica levando esse trabalho, né? A dissertação foi sobre o que a gente faz aqui. Daqui a pouco vai chegar um livro também falando desse trabalho, um artigo que a gente está fazendo também. Então, assim, a gente tem estudado muito, tem se esforçado muito, mas os pressupostos continuam os mesmos desde o início. Quando a gente pega filmagens de criança, que nós temos, assim, muitas filmagens, desde o início, quando nós começamos até hoje, vendo a evolução dessa criança, isso é muito gratificante enquanto humano, enquanto ser humano, saber que você está contribuindo com a vida, com a forma com que essa mãe vai enxergar essa criança, com a forma com que essa mãe vai conseguir acompanhar as terapias dela, né? Como ela vai fazer dentro do contexto escolar, como ela vai poder ensinar para o filho dela e principalmente como ele vai conseguir entender. Então, acho que o método pode contribuir bastante. Lourdes, fala um pouquinho para gente sobre a questão da autonomia que a criança acaba desenvolvendo a partir desse processo do método, dos passos do método. Fala um pouquinho para gente sobre isso. Bom, travou para você aí, aqui pra gente. Tá tranquilo? Você ouviu a pergunta? Você pode repetir, por favor? Ah, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a questão da autonomia que a criança... Como que é esse desenvolvimento da autonomia a partir do método? Ela consegue desenvolver autonomia? Ela consegue... Sim. A gente não pode... Sempre quando a gente fala do espectro, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que ver essa criança dentro de um espectro. Então, o que eu vou falar talvez não valide para uma criança, mas é validado por outra. Qual é a grande questão dentro do processo, né, de aprendizagem? Primeiro, eu tenho que entrar com atendimento mais diretivo. À medida que essa criança adquire habilidades ocupacionais é autonomia. Né? Essa criança, quando ela compreende mais o ambiente onde ela está, quando ela tem maior consciência do próprio corpo, é lógico que ela vai adquirindo autonomia. Então, assim, o processo de autonomia é o resultado do processo de intervenção. Então, quanto mais cedo eu entro com essa intervenção, a gente acredita na plasticidade, a gente estimula os neurônios espelhos a partir do momento que ela me olha, que ela me vê, que ela tem atenção, né, que ela está mais focada. Essa criança adquire autonomia. Então, assim, a gente sempre fala, né? Qual é a primeira função a ser desenvolvida? A primeira função a ser desenvolvida é percepção. Se essa criança não levanta a cabeça, se ela não olha o mundo ao redor, se eu não falo para ela o que eu estou entregando para ela, se eu não nomeio isso, ela não vai armazenar a nível de memória, de atenção, o nome daquele objeto. Né? Então, o que a gente vive muito dentro do autismo com criança que está dentro do espectro e que traz uma fala, mas não traz a comunicação. É muito interessante como elas conseguem ver o mundo. Vou dar um exemplo. Eu mostro um copo para ela e pergunto: o que é isso? Ela diz água. E aí, se eu pergunto para ela, pega a mochila, o que é isso? Ela, escola. Pego o uniforme para ela e pergunto: o que é isso? Ela diz escola. Então, ela agrupa um determinado nível de informação num grupo só e nomeia a partir daquilo várias palavras. Então, por exemplo, se ela diz que o prato é come, o garfo é come, a colher é come, quando eu digo para ela, pegue o prato, ela não vai entender o que eu estou falando.
ela não vai ter autonomia, porque ela sequer está codificando e decodificando aquela informação que eu dei para ela. Então, para a gente pensar em autonomia, a gente tem que pensar na memória, nessa organização interna. Qual é a maior dificuldade dos nossos meninos? Tem muitos neurônios, não filtra as informações, não tem, né, alguém lá dentro que organiza essas informações, eles vão recebendo um monte de informação, tem uma organização devida. Então, quando a gente fala do método, é trazer essa organização para a vida dessa criança. Então, quando ela tenta para aprender, ela consegue aprender, e através do aprendizado, há uma organização interna, e essa organização traz o quê? Autonomia. Bacana, Luz. Tem mais uma pergunta aqui, que é sobre hiperlexia no TEA. Você pode falar um pouquinho sobre Eu isso? posso até dar uns exemplos? Ou a gente pode? Sim, sim, sim. Eu sempre digo, né? Tem muitos métodos de alfabetização. Eu digo, às vezes eu tenho mania de dizer, alfabetizar dentro do espectro não é difícil. Dar significado para a palavra que é difícil. Então, a gente já cuidou de, assim, já veio muitas crianças com a hiperlexia que ela acompanha muitos quadros, às vezes até um quadro severo de uma criança que não se comunica, que tem muitas estereotipias. Você coloca na mesinha, quando você começa a trabalhar dentro dessas habilidades que a gente propõe, você vê que ela já está lendo. Então, mas só que essa leitura não traz funcionalidade. Então, ela não. Geralmente a criança traz, ela decodifica aquela informação, mas ela não dá significado para ela. Então, crianças que falam, assim, a gente vivenciou uma história muito linda com uma criança que chegou na escola, chegou aqui pra gente, com altas habilidades, onde ela chegava, ela lia, falava e ficava ausente, totalmente ensimismada. Quando nós fomos trabalhar para ela não sabia o nome da palavra cenoura. Ela não distinguia cenoura da maçã, da banana. Então, assim, quando eu pergunto para ela e eu pego aquela informação sem a escrita e digo para ela o que é isso, ela repete o que é isso, porque ela não sabe o que é aquilo. Mas se a palavra estiver embaixo, ela diz cenoura. E a gente acredita que ela está decodificando aquela informação e ela não está. Então, assim, a gente tem muita criança com hiperlexia que lê, mas eu acho que o maior trabalho, eu acho que o processo de mediação tem que caminhar para esse significado. Então, quando essa criança começa a nomear os objetos sem a escrita embaixo, aí sim, ela começa a se desenvolver. Então, utilizar o processo da hiperlexia dentro do processo de mesinha é muito importante. Mas a gente tem que entender que tem crianças que falam inglês, francês e por aí vai, mas que não dá significado para a palavra. Né? Então, esse saber não tem uma função. Né? E o saber ele precisa ter função. Ele só é útil quando você dá uma funcionalidade para aquilo. Então, a hiperlexia ela é real, ela existe em muitos casos. Né? E eles aprendem com muita facilidade a ler. A nossa dificuldade é dar significado para o que ele lê. Muito bem, Lutz. Eu acho que a gente só tem tempo para mais uma pergunta. E aí eu vou pedir para você dar uma dica para as mães que agora nesse momento está todo mundo muito tempo em casa, né? E você já deu a dica de organizar a rotina, mas algumas mães citaram a questão da criança que ela vai sozinha lá no YouTube, acha o videozinho que ela gosta, e aí ela fica assistindo e tá muito bem, tá rindo, tá brincando, mas daqui a pouco ela começa a chorar, se desestrutura, se machuca. E então, se você pudesse dar uma dica sobre isso, sobre esse tempo de ficar assistindo vídeo, de perceber o que está acontecendo, né? Que às vezes a mãe não entende por que a criança estava tão bem e do nada, né? Assim, conforme é dito, né? A criança se desestruturou. O que quer dizer esse do nada? Explica pra gente. Pra gente não existe do nada. Né? E uma outra coisa assim que a gente acredita, o comportamento nunca é só da criança. O comportamento que a criança emite, ele também é do ambiente onde ela está.
da forma como eu estou lidando com ela. Às vezes você diz, a criança é hiperativa, a criança não sei o que, ela é mal educada. Não, ele não é. Como que esse ambiente reage diante dos comportamentos que essa criança traz? Às vezes a gente ensina a criança a ser o que é e nem percebe que o seu comportamento contribui imensamente para o comportamento do outro. E aí, o que acontece muito com os nossos meninos? Tudo tem significado, gente. Se uma criança pega um vídeo no YouTube, por exemplo, e fica ali passando, né, mexendo, e ela entra num processo e começa a ficar nervosa, começa a ficar agitada, aquilo é um gatilho para um comportamento inadequado. Essa criança, às vezes, vai ficar muito nervosa com esse comportamento. Eu vou dar um exemplo de um objeto que eu posso fazer que essa criança gosta muito, mas depois de determinado tempo, aquele objeto começa a provocar uma desorganização interna. Então, a organização da rotina ela tem muito a ver com isso. E esse comportamento, por que esse comportamento aconteceu? Você imagina, se essa criança fica passando de vídeo para vídeo sem se fixar em nenhum, isso já está trazendo muita informação para essa criança. A tendência é que ela se desorganize. Né? E aí eu preciso, mesmo que a princípio trabalhar com vídeos bem curtinhos, mas ensinando a ela a ter tolerância para ficar no vídeo só. E aí é a hora de organizar esse comportamento, é a hora de levar para essa criança, né? Essa rotina e ter um tempo, gente. É preciso delimitar um tempo que essa criança possa. Então, ela até pode fazer isso, mas durante um curto espaço de tempo. Se ela ficar 1 hora, 2 horas, ela vai se desorganizar, né? Porque o vídeo não entra em contato com ela fica ali satisfazendo uma questão mais sensorial e a tendência é que ela se desorganize. Então é importante organizar a rotina, é importante que essa criança tenha, se ela gosta de ficar mudando toda hora, comece com vídeos bem curtinhos, começa com 3 vídeos, começa com 2 vídeos, depois para e vai ensinando essa criança a utilizar dessa ferramenta que a gente tem, que é o celular ou o computador, ensinando ela a ter tempo de tolerância com esse objeto e dando funcionalidade. A nossa maior questão é olhar como essa criança dá funcionalidade para o objeto ou não. Então, o que ela está fazendo com aquele objeto provoca um gatilho que ela se desorganiza. Então, não foi do nada. Tem algo ali que provocou uma questão sensorial e que ela se agitou mais e que ela ficou mais nervosa. Então, eu preciso evitar esses momentos. E aí eu tenho que pensar que tipo de vídeo ela viu, né? De que forma que esse vídeo altera o comportamento dele, de que forma ela... O que tem naquele vídeo que dá esse gatilho para essa criança. Então, é importante. Se ela se desorganiza muito, talvez até retirar e limitar o tempo que essa criança vai estar com esse objeto. Muito obrigado, meninas. Gratidão. Obrigada pela participação de vocês. Está acabando o nosso tempo. Nós queremos agradecer os participantes. Nós tivemos durante toda... Um monte de elogio. Muita gente participando, mais de 30 pessoas participaram, ficaram conosco até o final. Então, nossa, a gente só tem aqui a agradecer ao pessoal. Se alguma pergunta ficou sem ser respondida, então fiquem tranquilos que nós vamos responder todas as perguntas, né? Porque a gente pode ter passado alguma. E por aqui a gente vai se adaptando, viu, gente? Eu acho que a tendência é melhorar, viu? A gente vai melhorando. Vamos tentar gravar algumas lives com os objetos, com brinquedos, né? Brincadeiras. E com objetos acadêmicos mesmo, para vocês verem, pedagógicos, para vocês verem como que a gente atua. Né? A intenção é fazer parte, não é fácil trazer algo novo. Né? Eu e a Andrea vivem isso há muito tempo. Gratidão, Kátia, por olhar para o nosso trabalho, né? Por reconhecer o nosso trabalho e nos ajudar a levar para mais pessoas. Eu queria pedir, né, gente? Não sei como pedir direitinho, mas vai lá, curte a nossa página, né? Como é que é? Dá o seu like, deixa o seu like, né? Kátia, obrigada. Segue a gente no Insta, no Facebook, no YouTube. E agradecer a todo mundo que estava curtindo a gente, que elogiou, que adora a gente. Muito obrigada.
Obrigada, Então, cara. pessoal, muito obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. A live vai ficar salva, então vai ficar nos stories. Então, compartilhe para que mais pessoas tenham contato, né, com esse projeto lindo que está surgindo. E é isso aí. E a gente vai marcar, então, uma por semana que o pessoal falou, o que que é? Vamos conseguir, vamos conseguir. A gente vai Mesmo arrumar um sendo de lugarzinho. casa. Então, tchau, pessoal. Obrigada a todos. Tchau. Obrigada. Obrigada. Prazer. Tchau.